Alô? Diga, diga. Tu manda 2 PDFs. O primeiro é de exercício ou é só de informação também? Bem, primeiro tem a matéria e tem exercícios. O outro é só a tabela de derivadas integrais. Entendi. Tá, daí aqui o que a gente vai fazer? A primeira regra que a gente tem que levar. Eu vou fazer bem passo a passo aqui, parada. A primeira regra que a gente tem que levar em conta é que se você quer a derivada de todo mundo, né, você pode fazer a derivada de cada um dos termos separadamente. E agora que você tem a derivada de cada um dos termos separadamente, você pode passar a constante para fora, porque constante não é afetada pela derivada, pelo menos quando ela está multiplicada por outra função. Então, um espaço aqui. Era um B que estava aqui, então vai o B para cá. Sinal de mais um aqui. E a mesma coisa com esse C ali. C vai para fora. Coloco um aqui em cima por matemática básica, né? E agora, a gente tem que entender quem é a derivada de cada um dos termos, né? Se y é igual a um e na x, a derivada vai ser só e na x mesmo. Se a tua função é igual a 1 sobre x, quem que é a derivada de 1 sobre x? Bem, você pode brincar um pouco para utilizar a regra do tombo, né? Você pode lembrar que 1 sobre x é a mesma coisa que x elevado a menos 1. Por regra de fração lá da tiazinha do 8º ano da escola. Então, a hora que eu jogo esse cara para cima, a derivada é menos 1, x na menos 1, menos 1. Ou seja, menos x na menos 2. Você poderia estar pensando, existe a regra do quociente que dá para utilizar aqui, já que é uma divisão. Sim, daria para fazer a regra do quociente. Mas como a gente está tratando de uma função que é só 1 sobre x, é só um monomilzinho, assim, um termo só, então eu preferi usar uma regra de fração tranquilíssima, que não tem nada a ver com cálculo, né? Isso aqui não tem absolutamente nada a ver com cálculo. Para que ficasse um termo com um número em cima e assim eu aplicasse a regra do tombo. Ok? Uhum. Agora a mesma coisa aqui. Eu posso dizer que 1 sobre v quadrado é igual a v na menos 2. É que eu tô falando de x, né? Então, de novo, é a regra do tombo, né? X elevado a um número, o número tomba, x no número menos 1. Ou seja, menos 2x na menos 3, certo? Maravilha, maravilha. Então agora é só pegar esses valorinhos aí e jogar aqui, né? Acabamos de ver que esse cara é o próprio NAV. Esse aqui é menos x na menos 2. Menos v na menos 2, né? E esse aqui, menos 2v na menos 3. Derivada feita, beleza? Uhum. Maravilha, nada a A dúvida é acrescentar. meio básica, mas na hora que você for inverter para o expoente ficar positivo, o menos 2 continua negativo, né? Ele só vai para o denominador, Isto. certo? Exatamente, isso vai para o numerador. Só troca de posição, a gente sempre pode trocar. Isso aí é uma regra de potenciação. Muito bem. Então, aqui, regrinhas básicas. Eu não sei como é que você tá nessas derivadas, mas você já me falou que já fez cálculo uma vez, né? Uhum. Foi uma vez só? Na segunda. Não. Então, essa é a segunda vez que você está fazendo cálculo ou já é a terceira? Terceira. Então, provavelmente você viu lá a importância da derivada, né? Porque derivada é a coisa que mais cai. O que me atrapalhou bastante foi o L'Hopital, só que o professor ainda não ensinou, eu não peguei questão de L'Hopital. Mas a gente pode L'Hopital é ver. derivada.
Não, sim, sim. É mais que eu digo, tipo, o nível de L'Hopital que tava cobrando no final do semestre passado tava bem difícil. Mas, tipo, inicialmente até que tranquilo. Entendi. Bem, então você percebeu, né, que derivada é muito importante, né? Derivada é importante aqui mesmo na matéria de derivada. Vai ser importante também em integral, é importante em L'Hopital, é importante na análise de funções. Então, a matéria mais importante que tem é a derivada. Sendo assim, você tem que saber isso aqui muito bem, tá? Uhum. Então, eu fiz aqui um passo a passo. Cara, eu vou fazer o seguinte. Me diz uma coisa antes de eu começar a minha ideia aqui. Quando que vai ser a tua prova desse assunto? Peraí, deixa eu abrir aqui então pra ver. Acho que vai ser. Não deixa eu achar nada, deixa eu ver aqui. Vai ser dia 5/11. 5/11. Um pouco menos de um mês. Tá, então temos tempo. Eu vou explicar a derivada desde o começo, tá? Uhum. Vou abrir aqui. Eu não quero que fique gaps aqui. Muito importante que você saiba bem essa matéria. Bem, apesar de eu falar que eu vou explicar desde o começo, eu não vou falar a definição de derivada. Eu vou já para as regras de derivação. Se tiver algum exercício de definição de derivada na tua lista, daí eu te explico isso. Então, beleza. Regras de derivação. Primeira regra de todas. Ó, em outras palavras, se você acompanhar essa parada aqui que eu vou te ensinar, você vai conseguir fazer qualquer derivada que você queira, tá bom? Então é muito importante entender bem cada passo aqui. Regra de derivação. Primeira regra, derivada da constante. Se você tiver uma constante sozinha, ou seja, sem uma função multiplicando ela, acompanhando ela, né? Então a derivada é zero. Beleza? Simples desse jeito. Por quê? Porque, resumidamente, derivada é uma taxa de variação. Ok? Taxa de variação. Então, qual é a taxa de variação de algo constante? Taxa de variação de algo constante é zero, porque algo constante, por definição, não varia. Daí a derivada é zero, beleza. Então, por exemplo, a derivada aqui do número 10 é zero. Poderia ser qualquer número, poderia ser 1 trilhão, daí é zero do mesmo jeito. Regra da potência. Agora, essa aqui é a famosa regra do tombo. Então, se você tem uma função que é um x na n, a derivada vai ser nx na n menos 1. Aí você já me mostrou que sabe. Então, aqui, por exemplo, nós tivemos a função x elevado a 7. Quem que é a derivada? Caiu 7, x elevado a 7 menos 1. Aqui, se você tiver, então, né, pela mesma lógica, a função x, né? Ele está dizendo que a derivada do x é 1. Você pode decorar isso ou você pode entender que é por causa da regra do tombo, né? Porque o x aqui tem 1 elevado. Não estamos vendo, mas tem 1 elevado aqui em cima. Então, esse 1 tomba, vai ficar 1 x elevado a 1 menos 1. Ou seja, vai ficar 1 vezes x elevado a zero. 1 vezes x elevado a zero. Quanto é que é x elevado a zero? É 1. Então, vai dar 1 vezes 1, que é 1. Ok? Eu só provei porque que a derivada de x é 1 falando aqui para você. O importante é que você saiba quando aparecer o x sozinho, a derivada é 1. Pronto. Derivada de produto de uma constante por uma função. Se você tiver uma constante multiplicando a sua função e você vai derivar tudo isso, a constante pode ir para fora, que nem eu fiz naquele exemplo lá. Passei a constante para fora e derivei só a funçãozinha. Por exemplo, aqui, nós temos uma constante que multiplica uma função. Então, a gente ignora a constante e deriva só a função. A derivada de x à quarta é 4x ao cubo. O 4 que caiu, multiplicou com 3, virou 12. É o x ao cubo. Isso, obviamente, vale para constantes que dividem também. Então, se você tiver um valor dividindo aqui, tipo π, cai o 3, vai ficar 3 sobre π, x ao quadrado, beleza? Uhum. Muito bem. Derivada da soma e diferença de funções. Agora, se você tiver uma soma, olha só, a gente gosta de falar o seguinte:
A derivada da soma é a soma das derivadas. Então você pode fazer uma derivadas separadas aqui, ó. Faz cada uma delas separadamente. Muito bem, cara. Falei pra caramba. Agora eu tenho uma pergunta pra você. Se essa função aqui caísse para você derivar agora, uma prova aí valendo nota, você acha que conseguiria fazer a derivada dessa função? Uhum. Ah, tu acha que sim? Maravilha. Então, bem, eu vou só falar sobre isso, depois eu vou te pedir para fazer uma parecida, então, já que ela tá pronta aqui. Bem, como tem somas, né? A gente faz a derivada de cada uma delas. Daí, vamos derivar cada uma delas. Ó, a derivada do 7 já deu zero aqui. A derivada do 3x ao quadrado, o 3 saiu para fora, vamos derivar só o x ao quadrado. Do 6 raiz cúbica de x, o 6 saiu para fora, ficou só a raiz cúbica de x, que é x, na prática, a raiz cúbica é a mesma coisa que x elevado a um terço. Isso aqui é uma regra de potenciação também. Também não tem nada a ver com cálculo, lá da escola. Então, uma coisa que tiver com raiz, né? Você pode escrever como uma potência fracionária. Beleza? Uhum. Quem tá no sol vai para a sombra. Quem tá na sombra, o 1 escondido aqui, foi pro sol. Pronto, daí a gente deriva, né? Quem que é a derivada de x ao quadrado? É 2x elevado a 2 menos 1. Vou multiplicar aqui depois. Quem que é a derivada de x elevado a um terço? Um terço cai, um terço menos 1. Beleza. 3 vezes 2, 6. 2 menos 1, 1. Fica 6x. 1 aparece em cima. E agora, né? O que rolou aqui? 6 vezes um terço dá 2. Então tá aqui o 2. Um terço menos 1. Se você tiver problema de fazer conta com fração, então presta atenção. Você vai simplesmente pegar esse 1, que sempre aparece quando você deriva, colocar ele com, vamos dizer assim, a mesma base da fração que está ali. Então é 3 aqui, né? Um terço é 3. Então você pode escrever 1 como 3 terços. Porque 1 é 3 terços. 1 é 3 dividido por 3. Então, um terço menos 3 terços fica menos 2 terços. Então x, então ficou 2, x elevado a menos 2 terços. Portanto, como ficou negativo na parte de cima, se eu quiser, eu posso jogar para baixo trocando de sinal. Eu sempre posso trocar a posição dos termos. Então, ficou aqui embaixo. Muito bem. E é isso, cara. Então, aí, só o exemplo que já estava feito aqui. Agora eu vou pôr uma para você fazer, beleza? Uhum. E você não precisa de dicas, então eu não vou colocar aquele exemplo, mas caso você queira abrir no livro aí, página 116, eu acho. Então, f de x igual a raiz quadrada de x ao cubo mais 2, ou melhor, 1 meio de x elevado a 4 mais π. Beleza? Uhum. Então, quero que você tente fazer sem pedir ajuda, sem perguntar nada, hein? Quando você terminar, manda aí. Se estiver errado, tá errado. Fazer o quê? Eu te explico. Beleza.
Tá, cheguei aqui. Mas já, poxa, mande aí então, vamos ver. A derivada de f de x deu 1/3 que multiplica a raiz cúbica de x quadrado mais 2x ao cubo. Manda aí, cara. Ah, tu quer foto? Sim. Mandei. Vamos ver. Ah, cara, eu ainda fiz questão de colocar o número 2 aqui, algo que eu não precisaria fazer, Ah, tá. porque é uma raiz quadrada, certo? E Isso daí aí. você vai lá e me transforma uma raiz quadrada em 1/3. Não, cara, isso aqui não é 1/3. Isso aqui é 3/2, Vamos acertar aqui. né? A regra é clara, como diz aquele velhinho lá. Se você tem a raiz de m a elevado a n, né? A regra diz que quem está na sombra aqui vai para o sol. E quem está no sol vai para a sombra. Então nem precisava por esse 2 aqui, né? Porque raiz quadrada a gente nem coloca. Mas daí como é que ficaria, né? O 3 É menos ficaria um em terço. cima, né? O 3 ele vale como n, certo? Beleza? Uhum. Então, ahn, Veja aqui. Já até as consertei. outras parecem boas, mas tirando isso, bem, isso aí foi mal, cara. Eu vou pedir pra você fazer mais uma, hein? Só Deixa com eu raiz mandar, dessa vez. deixa eu mandar consertado aqui. Certo, vamos lá. Tá bom? Essas aí tá bom. São todas muito parecidas. Tudo continha de fração, não tem muito Ah, segredo, não.
Andei. Vamos ver. Ah, agora parece bom, eu acho. Vamos ver. A letra tá bonita, como sempre. 2/3. É, 7/2. Eu tinha deixado um 7 ali. É um 3, mas tudo bem. Ah, errado. Tem problema. Ah, um sétimo. Beleza, converteu, jogou pra lá. Já fez a subtração. Perfeito, nada a acrescentar. Você tá bom nisso aí mesmo. Podemos continuar, então. Uma pergunta. É preferível que quando tiver uma raiz embaixo que faça uma fatoração para botar lá em cima? Faturação não é a palavra, né? A palavra é utilizar a propriedade, mas não. Eu particularmente não me importo com isso. O que eu não gosto é numa aula de cálculo a gente ter raízes. Então eu sempre gosto de converter, sabe? Uhum. Gosto de passar para potências fracionárias sempre. Que a gente sabe fazer derivada quando tem potências fracionárias. Ah, muito bem. Agora o negócio é o seguinte, regra do produto. Já é uma regra já que complica um pouco, mas você deve lembrar dela, né? Quando você tem a multiplicação de dois termos, a derivada é o seguinte, derivada da primeira vezes a segunda normal, mais derivada da segunda vezes a primeira normal. Ok? Uhum. Isso. Então, por exemplo, aqui, essa funçãozinha, x ao quadrado vezes raiz de x. Como é que fica a derivada? Derivada da primeira, olha só, né? Derivada da primeira. Você claramente primeiro percebe que isso aqui é uma multiplicação de duas funções. Do x ao quadrado pela raiz de x. Então, você pode fazer a derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda vezes a primeira normal. Então, a derivada da primeira aqui vai dar 2x. Multiplica outra normal. A derivada da segunda aqui você já fez hoje, né? Vai dar 1/2 vezes x elevado a menos 1/2. Se quiser jogar para baixo, como ele fez aqui. Ficou desse jeito. Isso aqui já é derivada. Ele quis simplificar um pouco. Ele, depois de simplificar, disse que a resposta é essa aqui. Eu não vou julgar. É um passo meio rápido aqui. Agora, qual é a questão? Esse é um jeito de fazer a conta, né? A regra do produto é uma possibilidade. Tem outra possibilidade aqui, que é você fazer uma manipulação na função antes de começar a conta. Por exemplo, aqui você tem bases iguais, né? X e x. Quando a gente tem bases iguais numa multiplicação, a gente pode somar os expoentes. Então vai ficar a soma, né, de 2 com 1/2. 2 mais 1/2 é 5/2. Então a gente consegue transformar uma coisa que era uma multiplicação de dois termos em um termo só elevado a uma coisa aqui. Ok. Beleza? Uhum. Então, é isso aí. Maravilha. Agora, como é que fica a próxima? Jogou para baixo, a regra do tombo já era, né, meu querido? Beleza. Pegou a ideia, né? Já Uhum. ouviu falar disso aí? Então tá aí. Muito bem. Bem, nem vou te cobrar porque parece tranquilo para ti. Acho que tu manja bem essa parada aí. Vamos falar da regra do quociente. Depois eu vou te cobrar as duas juntas. Daí vai ser top. Regra do quociente é a mesma coisa. Você tem uma função em cima e embaixo. Derivada da de cima vezes a de baixo normal, menos a derivada da de baixo vezes a de cima normal. Tudo isso dividido pela de baixo ao quadrado. Ok? Então, a regra é essa. Vamos ver a regra na prática aqui. Tem uma função em cima e uma função embaixo. Essa aqui, cara, diferente do problema anterior, não dá para simplificar, né? Na outra a gente conseguiu juntar as duas. O que que acontece? Derivada da de cima vezes a de baixo normal, menos derivada de baixo vezes a de cima normal. Presta atenção agora. Ó. Na outra, tanto faz a ordem que você faz a conta no produto. Não importa a ordem. Por quê? Porque é soma. Nos dois casos é soma. Uma soma a outra. As duas são positivas. Aqui o sinal de menos
sempre acompanha a derivada, o termo que vai ter a derivada da de baixo. Ok? Então tem que prestar bastante atenção nisso aqui para não errar. O sinal de menos sempre acompanha o cara de baixo. Aí você deriva aqui. E é isso, dá para dar uma simplificaçãozinha em cima, mas eu recomendaria você nunca abrir o termo de baixo. É meio que perda de tempo, não tem muito o que fazer. O de baixo normalmente não corta nada com o de cima. Então vai ficar assim mesmo, beleza? Uhum. Então tá bom. Eu vou fazer uma conta aqui, depois vou te pedir para fazer uma parecida. Então, vamos lá. Deixa eu até me arrumar aqui, que essa vai ser um pouco longa. Vai ser só pra tu fazer ou pra eu Eu também? vou fazer, relaxa. Depois eu te peço uma parecida. O negócio é o seguinte. Digamos que você tem a seguinte situação. X ao quadrado mais 1 vezes x mais 2 dividido por x ao cubo mais 3. Veja que, ao mesmo tempo, você tem multiplicações e você tem divisões, né? Tem multiplicação em cima e divisão embaixo. Então, o que que a gente vai fazer aqui, né? Regra do produto, a regra do quociente. Bem, temos que entender o que está rolando. Eu vou ter que fazer a regra do quociente primeiro, porque eu tenho termos em cima e termos embaixo. Então, vamos lembrar que a regra do quociente me diz que se eu tiver uma função que é um g sobre um h, a derivada vai ser a derivada da de cima vezes a de baixo normal, menos a derivada da de baixo, vezes a de cima normal, tudo isso dividido pela de baixo ao quadrado. Ok? Uhum. Agora, a gente tem que identificar quem é quem. Por exemplo, quem que é g? G é igual a x ao quadrado mais 1 vezes x mais 2. Beleza? E quem que seria a derivada disso aí? Pergunta retórica pra responder. Bem, você teria que me responder assim. Eu aceitaria você dizer, aqui tem que fazer a regra do quociente. Desculpa, a regra do produto, né? Já que é uma multiplicação. Claro, você poderia fazer a distributiva e tal, só que não é isso que a gente está treinando aqui. Nós estamos treinando fazer a regra do quociente. Então, vamos ter que resolver a regra do quociente primeiro. G', então vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo normal mais a derivada do segundo vezes o primeiro normal, certo? Esse é o produto, não? Essa é a regra do produto, exatamente. Então, quem que é a derivada aqui? É 2x, vou fazer pequeno, que depois eu vou ter que juntar tudo isso. 2x, x mais 2, mais, aqui vai dar 1 só, né? Então, vou deixar 1 só para lembrar que foi derivado. Ok? Uhum. Aí a derivada, então. Beleza, tá derivado. Poderia simplificar se eu quisesse. Perguntar se não tem Mas, mais sentido multiplicar pra deixar menorzinho. eu vou fazer isso. Eu não costumo fazer, mas eu vou fazer. Então vai ficar 2x ao quadrado mais x ao quadrado. 3x ao quadrado, que vai ficar 2x. Então, 2 vezes 2 vai dar 4x. E ali vai ficar 1. E é isso. Agora, Não é 2x ao quadrado? não. Esse mais esse dá 3x ao quadrado, né? Ah, tá. Tá. Que tu já fez direto. Isso. Agora vamos fazer a derivada do h, né? A gente precisa primeiro, quem é o h? O h é o cara de baixo, que é o x ao cubo mais 3. Então, quem que é a derivada? A derivada é 3x ao quadrado. 3x ao quadrado. Então, como a gente quer escrever a derivada disso tudo, é só agora eu colocar as pecinhas nos seus devidos lugares, certo? Muito bem. Quem que é o G'? É esse carinha. Eu só copio. Então é bom fazer sempre separado, tá vendo? Porque depois é só você copiar e colar. Lembre-se de colocar o parênteses aqui, porque todo o G' é tudo isso. Então ele vai multiplicar todo o H. Quem é o H? O H tá aqui.
Então tem que ter os parênteses, hein? Aluno meu de cálculo errou isso na prova, me mostrou ontem, eu fiquei muito cabreiro, porque, pô, e não dá pra errar, né, cara? Tem que lembrar esse negócio aí de que tem que multiplicar. Quem que é o G? Esse cara. Parte difícil, o cara fez, isso aqui ele não fez. Pronto. Agora, embaixo é o H ao quadrado. Acabou. Tá aí, beleza? Uhum. Então, feita a derivada. Eu não vou pedir para você simplificar, ou eu também não simplificaria isso aqui, porque tá bonito desse jeito, pra você simplificar. Ok? Então, o professor já teria que aceitar isso como resposta, porque já está derivado. Entende? Já Uhum. está derivado. Você não precisa fazer mais nada. Se ele pediu para derivar, é só isso. Se ele falou derive e simplifique, daí a história é outra. Ok? Pegou a ideia? Então agora eu vou te pedir para fazer uma conta, tá? Então a conta vai ser essa derivada aqui, ó. Quero que você derive essa função aqui. X ao cubo mais um dividido por x ao quadrado mais um dividido por x ao cubo mais 2x. Tudo isso vezes 3x mais 5. Ok? Então, temos de novo divisões e multiplicações, beleza? Você vai fazer da forma que achar mais apropriado. Vou mandar aqui para você o que eu fiz e use como referência, beleza? Mas a ideia continua sendo a mesma, usar a regra do produto e do quociente.
Tem alguma ordem específica? Se é para fazer primeiro a regra do quociente, depois a do produto? Não. Específico, diria que não. Você tem que olhar para o problema e perceber o que você tem que fazer, né? Bem específico, assim. Você está olhando para um problema, você pode usar regras, né? Regras anteriores às regras do produto e do quociente, por exemplo. Esse termo está dividindo por esse, mas ele também está multiplicando por esse. Você meio que pode fazer na ordem que você quiser, entendeu? Uhum. Tanto que você faça certo, tem muito segredo. Porque eu fiz primeiro do quociente, só que eu não sei se na hora de fazer do produto eu tenho que levar o denominador junto. Pô, eu levo ele junto, só que ele não faz parte da. Ele não altera a conta. Fazer Não aqui. sei. Me mostra aí que eu vejo se tá certo. Ah,
Vai em que é assim. Essa questão é praticamente a mesma questão que eu fiz aqui, cara. Eu só escrevi ela de outro jeito. Se não for a mesma, eu só tô mudando esse valor aqui, eu acho. Ela é longa, mas factível. Vamos ver aqui. Você pode fazer isso. Não Como é que posso? você derivou? Ah, você até pode, né? Mas vamos ver como é que lidou com isso. Você fez a derivada dessa parte, daí ficou tudo isso aqui, daí você foi fazer a derivada de novo. É isso que eu fico com dúvida nessa segunda derivada, se eu fazia ou não. Ou se eu tinha que considerar já o termo inicial da que eu considerei como Não. isso, né? Se você não fizer que nem eu, vai ser um pouco complicado. Apesar de você ter escrito as coisas aqui, não foi do jeito que eu faria. Como é que eu faria? Se você quer, eu fiz primeiro lá, escrevendo a regra do quociente e depois a do produto. Eu posso fazer pelo contrário, vai dar na mesma. Posso fazer a regra do produto e depois a do quociente. Eu só preciso identificar quem é quem. Então, quem que é G? G é esse cara aqui. Aí você fez a derivada dele. E de acordo com o que você fez, ficou. É, você abriu, né? Eu falei que não precisava abrir. Tá estranho também isso. Eu abri porque tinha ficado muito grande. Como é? Tinha que ficar melhor se compactasse um pouco mais. É, mas tudo bem. É, eu vou pegar então o que você fez, só acreditar. Vai ficar menos x à quarta, menos x ao quadrado, menos 2 dividido por x ao cubo, mais 2x ao quadrado. Essa é a derivada. Agora quem que é o h? O h é esse cara aqui, pela minha lógica. Eu chamei esse de g e esse de h. Depois que eu fizer os pedacinhos, é só colocar na fórmula. H, 3x mais 5. Então H' vai ficar 3. Agora é só pôr nessa fórmula aqui. Então quem que é o G'? G' é esse cara. Vezes o H. Agora, mais o H' que é 3, vezes o G. É só colocar na fórmula, sacou? Eu só coloquei na fórmula. Eu só escrevi a fórmula e coloquei na fórmula, definindo quem é G e quem é H. Se eu conseguir definir tudo, toda a minha função como G e H, tá resolvido. Né? Eu chamei isso aqui de G e isso de H, mas eu poderia, por exemplo, eita, apertei um botão sem querer aqui e ficou bugado. Eu poderia, por exemplo, ter feito como no problema anterior. Eu poderia ter chamado tudo isso aqui de cima de G e esse cara aqui de baixo de H, entendeu? Uhum. Tanto faz. É, eu só preciso definir toda a minha função relacionado com a propriedade que eu estou usando. Ok? O que me Não pode fudeu ali. sobrar nada e não pode fazer um de cada vez, que nem você fez ali. Você derivou, depois derivou de novo, né? É, então, isso eu não. Eu achei que eu estivesse fazendo errado, só que eu não sabia direito como fazer, daí eu Você insisti no derivou erro. duas vezes a mesma coisa. Você não pode derivar duas vezes a mesma coisa. Certo? Hum. Então a ideia é essa. Bem, não dá tempo pra gente continuar, mas eu quero já te dar um spoiler do que a gente vai ver na próxima aula, que é a regra da cadeia. É a regra que o pessoal mais se assusta. Se você já fez duas vezes cálculo, você sabe. Então, qual que é a ideia da regra da cadeia? É você deixar a sua função um pouco mais bonita. Só isso. Olha só que ideia besta. Você olha para essa função e pensa, poxa, eu não sei derivar isso aqui. Tá muito feio.
Se fosse simplesmente a raiz de x, eu saberia, né? Você derivou várias vezes raiz de x hoje. O que a gente não sabe é fazer a raiz de 5x mais 2. Muito bem. Agora, qual que é a ideia? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que u é igual a 5x mais 2. Então, estou transformando a parte feia do problema. Então, agora minha função não é mais isso aqui. Agora é simplesmente raiz de u. E agora que eu tenho essas duas novas funções, eu vou derivar elas. A derivada disso aqui é isso. E a derivada disso aqui é isso. Sendo assim, para chegar na resposta, a única coisa que você tem que fazer é multiplicar. Isso vezes isso. Pronto, isso aqui já é derivada. Então a regra da cadeia tem essa ideia de encadeamento, de você colocar uma derivada junto com a outra. Porque pela lógica, perceba, né, que nós temos dy du. Afinal de contas, eu derivei esse cara em termos de u. Eu derivando em u, ficou desse jeito. Agora esse cara, ele é u, que depende de x. Então quando eu faço derivada, fica du dx. Se eu multiplicar essas duas derivadas, olha só o que acontece. Cortam-se os u's. Assim, grosso modo, matematicamente não é bem isso que acontece, mas na prática é o que acontece. Cortam-se os u's e sobra só dy dx. Que é o que a gente quer, nós queremos a derivada em função de x. Só que a gente não vai obter ela diretamente, a gente vai obter fazendo essas duas derivadinhas aqui, depois multiplicando elas. Claro que no final eu tenho que trocar u por quem ele é em termos de x. U é 5x mais 2. Então aqui eu coloquei 5x mais 2. Ok? Uhum. A regra da cadeia é só isso. É só você fazer esta substituição para ficar mais bonitinho. Ok? Entendi. Então tá bom, meu velho. Semana que vem a gente volta com isso aí. Tente me trazer aí questões que você tentou fazer mesmo, tá? Uhum. Eu até pensei nisso,